Senhor esteja com todos vocês. Hoje é quarta-feira, dia 12 de agosto de 2020. Ao mesmo tempo em que nós estamos gravando mais este vídeo, estamos também recomeçando, retornando aos poucos as nossas atividades presenciais na igreja. De tal modo que este mesmo estudo que eu estou publicando aqui é o que eu estou dando na igreja também. E eu desejo, a partir de agora, retomar o ponto em que nós estávamos quando começamos a quarentena, 4 meses atrás. Estávamos estudando com base, ou começando no Evangelho de Mateus, meditando a respeito da primeira pregação de Jesus. Eu gostaria então de, hoje e na próxima quarta-feira, resumir aquilo que nós estávamos estudando anteriormente, para daí darmos continuidade, tá bom? Então eu gostaria de iniciar lendo no Evangelho de Mateus, capítulo de número 4, o versículo de número 17, onde está registrada pela primeira vez uma pregação do Senhor Jesus Cristo. E está escrito assim: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Esta frase, reino dos céus, ou reino de Deus, é uma das que mais aparece nos lábios de Jesus nos evangelhos. É uma das mais doces, das mais consoladoras, uma das mais renovadoras para o nosso coração. Essa expressão reino dos céus nós podemos resumir dizendo que significa tudo o que é bom. Descreve a esfera do governo de Deus, a começar do coração humano. É uma frase que descreve aquilo que, a partir da renovação que o Espírito Santo faz em nosso coração, essa renovação vai se desenvolvendo numa nova vida, ela vai amadurecendo, ela vai se manifestando nos nossos relacionamentos familiares, no nosso trabalho, nas amizades, nos relacionamentos sociais. Porque onde a Bíblia diz que o reino de Deus se instala, também há mudança de vida. Ali há justiça no coração, paz e alegria no Espírito Santo. Ali há o poder do Evangelho concedendo vida eterna. Mais tarde Jesus irá, nos Evangelhos, desenvolver mais este conceito do reino de Deus, dizendo que o reino de Deus está entre nós, está muito perto, está dentro do coração humano. E aqui no texto que nós acabamos de ler, nós temos a primeira vez onde o Senhor Jesus fala a respeito do reino nas Escrituras Sagradas, isto é, no Novo Testamento. Depois de 40 dias e 40 noites em jejum e oração, tendo vencido as tentações de Satanás, tendo sido já batizado por João Batista, identificando-se assim conosco, com os nossos pecados, o Senhor Jesus passa então a pregar. No Evangelho de Mateus, antes de chegar neste ponto, o evangelista, por diversas vezes, nos fala a respeito da natureza do ser de Jesus. Diz que ele é o descendente prometido de Abraão, o descendente prometido do rei Davi, que viria para trazer o reino de Deus. Ensina também que Jesus é o Filho de Deus, desde a eternidade, e concebido no ventre da Virgem Maria, pela obra do Espírito Santo, de modo que Jesus, ao mesmo tempo, é Deus e é um ser que se encarnou, que se tornou homem e veio viver entre nós. Mateus também nos diz que Jesus é o pastor, é o guia que apacenta as nossas almas, que orienta a nossa vida. Portanto, Jesus é Deus que se fez carne e veio para nos trazer o reino de Deus. Agora, depois de falar sobre tudo quanto Jesus é, ele começa a nos ensinar o que Jesus falou, o que Deus veio para nos dizer.
E a primeira coisa que Deus encarnado diz nos evangelhos é: o reino de Deus está próximo. Mais precisamente, o reino de Deus foi aproximado. E então, ele nos diz como, ou melhor, qual é a condição para que nós possamos conhecer o reino dos céus. E a condição está nessa frase aqui: arrependei-vos. Note que esta palavra não é apenas um ensino, ela está na forma de um mandamento para nós. Jesus ordena, porque ele não deseja ninguém fora do seu reino. Arrependam-se, disse ele, porque o reino de Deus é agora. Arrependam-se, porque o reino de Deus é chegado. E assim então nós aprendemos que o caminho para o reino de Deus é o arrependimento. Nós vamos então, meus irmãos, considerar 3 aspectos deste assunto, o arrependimento. Primeiramente, nós vamos ver como a palavra arrependimento ela está no cerne mesmo do Evangelho. Em segundo lugar, nós vamos considerar o que significa arrepender-se, o que é arrependimento. E em terceiro lugar, nós vamos considerar quando é que o arrependimento precisa se manifestar na vida do ser humano para que ele conheça o reino dos céus. Hoje eu quero então me dedicar apenas à primeira parte desta nossa meditação, que diz que o arrependimento ele está no coração mesmo, no cerne da mensagem do Evangelho. Claro que quando Jesus nos ordenou o arrependimento, ele não estava falando de algo novo. Não, quando nós olhamos para os profetas do Antigo Testamento, inclusive o último deles, antes de Jesus começar a pregar, João Batista, o precursor da Nova Aliança, podemos assim dizer, nós vemos que todos eles falavam de arrependimento. Mas o que eu desejo destacar é que se a palavra, isto é, a mensagem do arrependimento não for proclamada logo de início, nós não estamos falando do Evangelho de Jesus. Nesse texto, nós estamos diante da primeira pregação dele, mas nos capítulos posteriores, ele vai falar muitas vezes a respeito deste assunto. Estamos enfatizando que Jesus é a revelação de Deus. Durante cerca de 3 anos, o Senhor Jesus pregou e muitas pessoas, algumas que são chamadas pelo nome nos evangelhos, foram convertidas, muitas outras que não são mencionadas também, mas pessoas que conheceram, que experimentaram em suas vidas aquela paz, aquela alegria, aquela salvação a respeito da qual o Senhor Jesus falava. E depois de 3 anos pregando, chamando muitas pessoas, atraindo pecadores para si, perdoando pecados, ressuscitando mortos, em cumprimento às profecias do Antigo Testamento, o Senhor Jesus deu a sua vida na cruz pelos nossos pecados, ressuscitou ao 3º dia e subiu ao céu. Mas antes de subir ao céu, o Senhor Jesus reuniu os seus discípulos e deu a eles um último mandamento, com uma promessa também de que um dia ele voltará para buscar aqueles que nele creem. E eu queria ler a respeito deste mandamento no Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, do versículo 44 a 49. E ali nós vemos o que Jesus disse que os discípulos deveriam fazer antes da sua vinda. E está escrito assim: a seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos ao 3º dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém.
vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Note o versículo de número 47. A mensagem que os apóstolos deveriam pregar em nome de Jesus em todas as nações. Arrependimento. Assim como as palavras proféticas haviam se cumprido, fazendo com que em Jesus os nossos pecados fossem perdoados, os nossos pecados fossem cancelados, assim, para que uma pessoa experimente este perdão por meio da fé em Jesus, essa pessoa precisa se arrepender. Depois de ordenar estas coisas, o Senhor Jesus subiu ao céu e o Espírito Santo, como ele prometeu aqui, foi enviado. A igreja foi revestida de poder e começou a pregar o Evangelho, começando ali em Jerusalém e alcançando muitos outros lugares do Império Romano e através dos séculos alcançando as nações. Então agora eu gostaria de falar a respeito do que Pedro, um dos discípulos de Jesus, falou na sua primeira pregação. Atos capítulo 2, versículo 37 e 38 está escrito assim: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pedro estava falando aqui a uma imensa multidão na cidade de Jerusalém. Falou a respeito de Jesus. Falou que, conforme as profecias, ele havia vindo, havia morrido, havia ressuscitado e subido ao céu, de onde ele voltaria. E a multidão, então, ouvindo a pregação de Pedro, o coração daquelas pessoas foi tocado. E eles perguntaram a Pedro: o que nós devemos fazer agora? Veja a palavra de Pedro, a resposta de Pedro: arrependei-vos. Se vocês se arrependerem, diz o apóstolo Pedro, vocês em seguida serão batizados e receberão o perdão dos vossos pecados e receberão o dom do Espírito Santo. E a Bíblia então segue dizendo que muitas pessoas, quase 3.000 pessoas, foram batizadas naquele dia em sinal do seu arrependimento. O tempo foi passando e mais tarde o Senhor Jesus mais uma vez aparece para uma pessoa nos Evangelhos, ou melhor, aqui em Atos dos Apóstolos. Aparece para um homem chamado Saulo. E através desta revelação que Saulo recebeu de Jesus em sua vida, ele arrependeu-se e passou a seguir a Jesus. E o Senhor Jesus, então, dá uma ordem a ele, que da mesma forma como os primeiros apóstolos estavam pregando o Evangelho, Paulo deveria pregar o Evangelho também. Então eu quero ler o testemunho de Paulo perante um rei, quando ele estava pregando o Evangelho também para este rei, o rei Agripa. Atos capítulo 26, versículos 19 e 20, está escrito assim: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, e praticando obras dignas de arrependimento. Como vocês podem observar, meus irmãos, o arrependimento faz parte da essência mesma do Evangelho da nossa salvação. Se não há pregação de arrependimento, o Evangelho não está sendo pregado. Mas nós precisamos reconhecer que esta é uma mensagem não muito pregada nos últimos tempos, em muitos lugares, embora não em todos os lugares.
E por que isso acontece? Por que em muitos lugares até evita-se a palavra arrependimento? Me parece que uma das razões está na confusão que muitas vezes nós temos a tendência de fazer. Porque, veja, em nosso último texto, o apóstolo Paulo disse assim, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. E por causa desta palavra obras, por causa da nossa herança protestante, nós temos uma certa dificuldade, ou temos uma tendência a desconsiderar, porque apressadamente nós consideramos o seguinte: a nossa salvação não é pelas obras, é pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. E isto está certo. Entender que a nossa salvação não é pelas obras, mas através da fé em Jesus, está correto, mas está errado quando nós deixamos de considerar o verdadeiro significado da fé. Quando Paulo fala a respeito da nossa salvação através da graça ou pela fé em Jesus Cristo, ele mostra para nós que esta nossa fé, ela nunca será inoperante. Então eu gostaria de ler aquele famoso texto lá de Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, que diz que a nossa salvação é pela graça mediante a fé. Está escrito assim, do versículo 8 até o versículo 10. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Veja, o que Paulo está nos ensinando aqui é que se uma pessoa é salva pela graça de Deus, através da fé em Jesus, as suas obras irão evidenciar isto. Isto é, nós vamos mostrar o fruto digno ou as obras dignas de arrependimento. Ora, se nós deixamos algum aspecto da verdade de Deus de lado, algum aspecto da pregação do Evangelho é negligenciado, o preço a ser pago por causa disso é muito alto. E nós vivemos em tempos assim, em que a verdade de Deus está sendo distorcida. O que temos muitas vezes com a pregação da fé é uma caricatura do Evangelho. E o resultado é que muitas pessoas se dizem cristãs, se dizem crentes em Jesus, mas não manifestam as obras dignas de arrependimento. Dizem que são crentes, mas continuam a viver nos seus desatinos, vivem como pessoas que amam o mundo, carregadas de sensualidade, movidas pelo amor ao dinheiro, movidas pela avareza, pela vaidade, pessoas que se dizem crentes pulando o carnaval, pessoas que se dizem crentes participando de diversões lascivas, esbanjando sensualidade. É preciso lembrar que quando os escribas e fariseus iam ao apóstolo João com o propósito de serem batizados, ele dizia assim: raça de víboras, produzi frutos dignos de arrependimento. Por que eram filhos da serpente? Por que eram raça de víboras e não filhos do reino? Porque não produziam obras dignas de arrependimento. Arrependimento, portanto, meus irmãos, não é apenas uma palavra teológica, não é apenas um conceito abstrato. É algo que precisa acontecer na vida de todo aquele que quer conhecer o reino de Deus em sua vida. Todo aquele que quer experimentar o poder do Evangelho em seu coração. A paz, a alegria e a justiça decorrentes de uma vida governada pelo Espírito Santo. Arrependimento é uma condição para a eterna salvação. Mas o que significa arrependimento? O que é isto? É o que nós vamos ver na nossa
nossa segunda parte do nosso estudo, isso na próxima quarta-feira. Vamos orar, meus irmãos. Pai Celestial, nós agradecemos ao Senhor, porque em Teu amor por nós, Tu enviaste o Teu Filho Jesus. Ele é a encarnação divina, a encarnação de Deus. Ele veio do céu para nos ensinar o caminho para o céu. Caminho que começa pela fé e arrependimento. As Tuas palavras, as palavras do nosso Senhor são fiéis e verdadeiras. Portanto, nós pedimos a Ti que a cada dia estas palavras estejam em nossa mente, em nosso coração, que o Teu Espírito as imprima dentro de nós de tal maneira que não nos desviemos dos Teus santos ensinos, dos Teus santos caminhos, e caminhando por esta vereda proposta por Jesus, nós experimentemos o reino dos céus, tanto aqui quanto na eternidade. Oramos em nome do Teu amado Filho, que também nos ensinou a orar desta maneira, e agradecendo, porque o Senhor é fiel e bondosamente nos atende. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo, meus irmãos, sejam com todos vocês, hoje e para sempre. Amém.